Então vamos lá. Começando em cadastros, pelo ícone de empresas, eu vou cadastrar com vocês aqui uma empresa do zero. Só clicar no canto esquerdo inferior e inserir. São opções bem subjetivas, vocês não vão ter dificuldade aqui, mas eu vou passando campo a campo com vocês, pelo menos os principais. Vocês vão colocar aqui o CPF ou o CNPJ, conforme vocês definirem aqui. E assim que vocês derem um tab, ele vai perguntar: deseja importar do portal da Receita Federal os dados no cadastro da empresa? Se vocês quiserem, marca sim, ele vai preencher a maioria dos campos. Então, dando muita aí vantagem no quesito tempo para vocês, tá? Muita economia. Aí eu preenchi aqui o Dator Informática como exemplo. Caso vocês tenham algum dado que está desatualizado, alguma coisa nesse sentido, vocês têm total autonomia para vir aqui e alterar. Por exemplo, natureza jurídica, se eu quisesse alterar, eu só vim aqui e escolher, digitando aqui mesmo o código ou por descrição. KNAI também preponderante, só clicar na pastinha pesquisar por código ou descrição, vão ficar mais fácil para vocês pesquisarem. E-mail, capital social, tudo que vocês tiverem para preencher, fiquem à vontade, só vocês irem preenchendo todos os campos aqui. Telefone, eu indicaria preencher absolutamente tudo, porque em algum momento isso pode ser útil para vocês consultarem, né? Verificarem alguma informação, algum endereço, telefone, e-mail, talvez possa ser útil. Nem todos os campos aqui são obrigatórios, né? Vocês vão conseguir salvar tranquilamente, mesmo assim eu indicaria preencher. Vai demandar um pouquinho mais de tempo, apesar também dessa facilitação do sistema aqui, mesmo assim eu indicaria. Coloquem aqui o responsável também. Tudo que vocês não conseguirem inserir ao clicar nessa setinha para baixo, é só clicar neste ícone de mais. E aí vocês conseguem adicionar novos cadastros aqui. Também os campos são bem tranquilos de vocês preencherem, como descrição e nome, tipo de inscrição, a própria inscrição, CRC, validade dessa CRC, todo o endereço. E nesses campos aqui eu indicaria um pouco mais de cuidado, qualquer deslize aqui de digitação, espaço, pode ser considerado como caractere especial e dar alguns erros nos validadores lá na ponta quando a gente for chegar lá. Então, preencham isso aqui com minuciosidade. Tentem evitar esses caracteres especiais. Depois só ir salvando, eu já fiz todo esse preenchimento para a gente adiantar o máximo possível aqui. Indo para o próximo campo aqui, ou para a próxima aba, contabilidade, vocês vão colocar o tipo de escrituração, se é para contabilidade, livro caixa ou contabilidade com livro caixa, eu vou colocar da maneira mais completa aqui. Outra dica que é importante, sempre preencham da esquerda para a direita e depois vocês vão descendo, tá? Para seguir aqui uma ordem em que um campo às vezes completa outro, ou habilita, desabilita outro lá na frente. Então, por exemplo, aqui em tipo de escrituração, depois disso a gente vem para contas correntes, em que vocês precisam preencher algumas contas. Vou preencher aqui como exemplo, agência. Mais uma vez, se não tiver preenchido aqui, vocês vão clicar neste ícone. Aqui já dá para salvar. Vou preencher mais uma, se fosse necessário. Aqui, por exemplo, eu teria que cadastrar. A maioria que eu vou preencher como teste, só para a gente avançar mesmo. Mais uma vez, preencham tudo. Eu não vou preencher tudo aqui para a gente ganhar tempo. Mas, em algum momento, pode ser útil para vocês que estão aí na vida real, digamos assim, fazendo esse preenchimento. Então, com dados reais. Beleza, fui preenchendo aqui. Se for produtor rural, vocês precisam marcar Gera Livro Digital do Produtor Rural LCDPR. Preencham também esses campos do SPED FCONT como responsável pela administração do cadastro. Vocês vão selecionar aqui. Código cadastral do empresário ou sociedade empresária na instituição. Qualificação da pessoa jurídica. Forma de tributação FCONT. Dados ANEEL também, se vocês tiverem, só preencher aqui. Se não tiverem nenhum desses dados, não é obrigatório o preenchimento. Se quiserem compartilhar também o plano de contas com outras empresas, só vocês marcarem aqui. Em OMIE, caso vocês queiram fazer integração, nós precisamos do AppKey e AppSecret. É como se fosse um login, né? Uma espécie de e-mail e senha, mas são códigos. Nós teremos que colocar aqui esses dois códigos que vocês contratariam ali
com o sistema deles e aí a gente conseguiria fazer essa integração. Terminando tudo aqui, vocês vão realizar check-in. E aí o sistema já pergunta: deseja incluir período contábil para essa empresa? Clica aqui em sim. Caso vocês não tenham lido, que é bem comum, né? Às vezes clicou aqui em não, não tem problema, vocês vão selecionar a empresa. Eu já fiz aqui alguns cadastros repetidos da mesma, mas logo logo vocês vão entender o porquê. Vou selecionar. Em extras, nós temos aqui períodos contábeis. E aqui nós temos algumas formas de criação. Após clicar em inserir, o período aqui já vem de acordo com o que está no rodapé, 1 de 1 de 2025 a 31 de 12 de 2025, que é o padrão, né, para esse novo período, para esse exercício contábil. Mas se vocês tiverem pegado aí a empresa no, sei lá, metade do ano, o que pode ocorrer também, só vocês colocarem a data aqui que vocês pegaram. Então, digamos que fosse aqui, então o sistema permite também esse preenchimento. Eu vou preencher da maneira mais convencional e prática possível, digamos assim, para efeito didático mesmo, tá? Então, 1 de 1 de 2025, o sistema já traz inclusive isso aqui. Em qualificação da pessoa jurídica, vocês vão selecionar CPJ em geral, partidos políticos a partir de 2018, financeiras, PJ em geral lucro presumido, especificamente para lucro presumido, mas PJ em geral é de fato geral. A gente consegue englobar aqui tanto empresas do lucro real, lucro presumido e simples nacional. Se vocês tiverem alguma coisa mais específica, aí vocês podem selecionar aqui abaixo, nós temos várias opções. Em configuração contábil do novo período, nós temos 4 principais aqui, desde criar uma nova, que vocês precisariam fazer tudo do zero, totalmente personalizado por vocês, né? Fica muito personalizado, porém vocês demandariam muito mais tempo para cadastrar tudo para a gente conseguir fazer movimentações básicas no sistema. Eu não indico, mas vou passar também com vocês aqui em cada uma delas. Então, primeiro, criar uma nova. A gente vai realizar check-in, em que ele vai pedir para a gente colocar uma descrição. Então, vou colocar aqui empresa teste, máscara do plano de contas. Nós temos alguns aqui cadastrados que são os padrões que eu já utilizei. Caso vocês queiram fazer algum outro cadastro, clica aqui em inserir e aí vocês podem mudar essa máscara. O padrão é 11124, né? E aqui ele já mostra para a gente como é que fica a máscara de edição, mas vocês podem fazer como desejarem, conforme estava aqui por padrão também. Eu vou selecionar aqui. Aqui tem algumas especificidades, tá? Caso vocês queiram permitir alguma coisa, exibir, definir, só vocês lerem com cuidado, como por exemplo, permitir conta analítica zerada, permite conta sem hierarquia completa, exibe níveis sintéticos zerados e assim por diante, tá? Fica a critério de vocês. Check-in. Criação de novo período contábil concluído com sucesso, ok? E que nós temos o período atual. A gente pode acessar já diretamente aqui agora, só pulando um pouquinho mais à frente, mas a gente depois vai voltar e depois a gente vai abordar isso aqui com um pouco mais de complexidade e profundidade, tá? Mas só para a gente entender aqui agora, utilizando esse tipo de configuração contábil. A gente vai acessar planos de contas empresa. Se eu filtrar, aqui vai aparecer um padrão que nós temos do sistema. Mas se vocês estiverem pegando um totalmente ali do zero, precisarão cadastrar tudo do zero de fato. No meu aqui, como eu já tinha alguns. Aliás, até a empresa que eu estou utilizando aqui, né, já tem tudo movimentado. Mas no caso de vocês, como estarão criando uma do zero, acredito que foi essa aqui que eu criei por último, empresa 5, cadastros, plano de contas da empresa. Aí ele vai perguntar para vocês se vocês querem fazer de fato uma montagem de plano de contas totalmente nova e do zero, a partir de outra empresa, onde vocês podem selecioná-la aqui. E aqui embaixo selecionar o que vocês querem puxar de lá. Modelos. Cria um plano de contas baseado em um modelo do plano de contas. O sistema irá criar para vocês toda a estrutura que contém exatamente as mesmas contas que existem na estrutura de modelo. Mais uma vez, eu indicaria sempre utilizar esse para vocês economizarem tempo. Só selecionar, realiza check-in. A gente pode selecionar de vários modelos aqui. Eu vou colocar esse plano de contas referencial de acordo com essa lei. Aqui vocês podem ir visualizando, inclusive só para mostrar para vocês mesmo. Podem selecionar e ir visualizando aqui todo esse plano de contas. Vou colocar esse aqui.
Vocês podem, inclusive, imprimir, tá? Antes de realizar check-in. Deseja inserir o saldo do período anterior? Nesse exemplo aqui, não. Perfeito, vou filtrar. Agora sim ele vai demonstrar para vocês, tá? Se vocês selecionassem ali a opção de criar totalmente do zero, até isso aqui, todo esse plano de contas vocês teriam que fazer manualmente, inserindo aqui através deste ícone. A fim de mostrar para vocês, só para didática, né, eu vou apagar aqui dentro da empresa que nós fizemos, empresa 5, este que eu acabei de criar. Vou inserir aqui de novo. Copiar uma já existente, caso vocês queiram utilizar. Se já tiverem uma empresa aí que já está rodando há bastante tempo, vocês podem utilizar da mesma. Inclusive a empresa teste que nós acabamos de criar de exemplo. Se eu quisesse utilizar ela, realmente eu selecionaria aqui para copiar uma já existente. E de outras empresas também. Se eu tivesse uma empresa aqui que eu já estivesse rodando, essa Express é o que eu mais utilizo, então já deve ter um período contábil aqui. Para eu saber exatamente qual que é a configuração contábil dela, eu vou selecionar e editar. E aqui eu tenho a configuração contábil cadastrada. Nesse caso aqui, a 3. Se identifiquem ou procurem pelo código. Pelo nome, às vezes vocês não vão conseguir entender. Às vezes a gente deixa um pouco mais completo, o nome aqui da empresa, às vezes tem alguns caracteres aqui que o próprio sistema muda. Então, selecione através do número. Se eu quisesse pegar o dessa empresa, é o 3. Aqui em períodos contábeis, repetiria todo esse processo inicial. Aqui em copiar, eu selecionaria modelo 3. Então, pelo código aqui que vocês vão se achar, digamos assim. O que difere, né? Vocês não vão precisar criar nada do zero, vão ser tudo copiado ali da empresa que vocês estão pegando, e tudo que vocês fizerem aqui dentro dessa empresa não afetará a outra empresa que vocês pegaram, porque é uma cópia. Então vai ter um nomezinho aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. Você utilizar o mesmo plano, sim. Criação, perfeito. Vou editar aqui para ver. Inserir uma do zero. Só para mostrar para vocês como é que vai ficar. E aqui nós temos a estrutura 13. Então, cria-se uma nova estrutura como cópia. E aí, o copiar uma já existente não faz interferência. O que você faz em uma empresa não interfere na outra. Basicamente é isso. Aí, nesse exemplo, eu já vou usar esse de filial. Mesmo processo aqui de criação. PJ em geral. Já essa opção, compartilhar uma já existente. A gente vai selecionar uma aqui. Digamos que fosse da empresa 3 aqui mesmo. Beleza, compartilhar uma já existente. Nessa opção, tudo que eu fizer nessa empresa ou na outra irá interferir entre elas. É mais indicado para a empresa matriz e filial. Por isso que eu coloquei aqui exemplo de filial. Aí, realizando o check-in, puxará tudo para essa empresa. É o que difere a cópia do compartilhar. É o que a gente faz aqui na compartilhar, interfere uma em outra. E já a cópia não. A gente faz uma cópia totalmente separada e distinta. Configuração modelo. Essa que eu mais indico utilizar, que vai automatizar, vai facilitar muito tudo que a gente for fazer daqui para frente. Por quê? Aqui eu tenho a opção de Simples Nacional para produtos e para serviços. Apesar de um nome estar como Simples Nacional, porque se aplica mais na realidade de uma empresa de Simples Nacional, também pode ser utilizado para empresas do lucro presumido e até real. Vocês vão ter que fazer algumas pequenas alterações, que às vezes em algum plano de contas, por exemplo, do Simples Nacional, para esse tipo de enquadramento você não vai conseguir encontrar algumas opções, né, como algumas contas, por exemplo, mas vocês podem lançar. Eu vou colocar esse aqui e realizar check-in. Criação de novo período contábil concluída com sucesso, ok. É aí que vocês podem verificar. Deixa eu só selecionar a empresa aqui correta, empresa 4. Vocês podem verificar o que será trazido. Então, históricos, vocês já terão aí um histórico gigantesco, automático, trazido para vocês do modelo. Plano de contas da empresa. Modelo simples nacional, mas com algumas contas aqui que não são específicas do simples nacional. Então, por isso que a gente fala que serve também para outros tipos de enquadramento.
lançamento padrão, não só para o módulo de contabilidade gerencial, por isso que é bem bacana a gente utilizar esse modelo, porque, por exemplo, para a folha de pagamento, que é o que eu utilizo bastante aqui dentro da Atron. Todos os lançamentos que a gente faz já são trazidos também automaticamente, para vocês apenas conferirem, fazerem uma auditoria e depois integrar. Então facilita muito até essa parte de integração entre contabilidade e folha de pagamento. Em lançamentos padrões, como vocês podem verificar, inclusive editar para verificar aqui todo o que foi preenchido, conta débito e crédito, descrição, histórico que foi preenchido tudo automaticamente para vocês. Dentre outras coisas que também são trazidas automaticamente como as próprias estruturas, que a gente vai chegar nas próximas aulas. Ademais, essa parte ainda aqui de filial, períodos contábeis, a gente precisa selecionar aqui quando é realmente uma empresa filial, né, quando tem ali a questão do CNPJ, a raiz, tudo certinho, vai habilitar para vocês também integrarem com a matriz. E é só marcar aqui para fazer integração entre empresa matriz e filial nesse quesito aqui de configuração contábil. E dentre outras coisas que a gente vai chegar mais à frente. Para a gente finalizar essa parte aqui de cadastro de empresas, nós temos os cadastros dos sócios. Vocês podem inserir aqui. Como eu já tinha tudo cadastrado, eu só vou marcar ele. Caso vocês não tenham cadastrado, vem aqui neste ícone para depois selecionar. E, geralmente, quando vocês acabam de cadastrar, ele já fica selecionado também. Data de admissão, vou colocar no início do ano. Participação se tiver, Prolabore. Vocês podem colocar também para imprimir sócios nos relatórios oficiais e também para assinar como responsável pelo escritório, caso vocês queiram. Então, vou colocar aqui. Imprimir sócios, check-in. E aí vocês podem adicionar quantos sócios a empresa tiver. Mais uma vez, só evidenciando para vocês a importância do cadastro correto. Cuidado com caracteres especiais. Isso aí gera problema lá na ponta quando a gente estiver gerando arquivos. Cadastro de SCP vinculado, a gente também consegue fazer aqui, essa sociedade em conta de participação. Só clicar em inserir, colocar aqui a razão social. CNPJ é inválido. Nesse exemplo aqui eu vou continuar. E assim vocês podem cadastrar também SCP.